E aqui o texto diz: perdoe. Está na hora de conceder perdão, meu irmão, minha irmã, jovem. Está na hora de você começar a considerar isso. A gente faz, pastor, eu imagino que vocês tenham aqui o rito da ceia, certo? Do lava-pés, que seja algo que vocês fazem com uma certa periodicidade no ano. E tem gente fazendo isso mecanicamente. Entra ruim, sai ruim desse negócio. Está na hora da gente perdoar, está na hora de você começar a fazer um autoexame, está na hora de você gastar um tempo mais da sua oração para pensar em quem você não perdoou. Precisamos perdoar. E pedir perdão também. Até quando você não sabe o que você fez. Eu já passei por uma situação assim. O camarada simplesmente virou a cara para mim. Me tratava uma gentileza, uma cordialidade, e de repente virou a cara para mim. Eu passava de carro por ele, ele virava o rosto assim: meu Deus, o que aconteceu? Não fala mais comigo. A gente morava dentro de uma chacrinha ali. Era um pequeno condomínio na época que eu fazia a teologia. Eu falei: eu tenho que ir lá. Eu estava estudando a Bíblia na sala, e Deus falou: Rodrigo, você tem que ir lá pedir perdão. Aí eu: não, Senhor, eu nem sei o que eu fiz, não vou lá não. Você vai ter que pedir. Não adianta você continuar estudando essa Bíblia se você não pedir perdão. E aí começou aquele negócio, o coração bater mais forte. Meu Deus do céu, eu não quero ir lá, não sei nem por que o cara não está falando, se ele me tocar de lá e tudo mais. E o coração já aqui na goela. Tá bom, Senhor. Parei na porta de casa, vi na casa dele, lá embaixo. Eu vou lá. Desci, bati na casa, chamei, e o carro dele estava na garagem. Era para ele estar lá. Eu imagino que ele estava lá, mas ele não abriu a porta. Ele não me atendeu. Mas eu estava lá para pedir perdão. E eu sabia que ele estava de mudança em pouco tempo, que ele estava se formando, o curso que ele fazia lá. E eu estava chegando, né? Eu não ia vê-lo mais. Mandei uma mensagem no Facebook para ele, também não tive retorno, mas tentei. Mas são situações onde você tem que buscar perdoar e pedir perdão. A gente tem que resolver essas questões, gente. Tem gente que coleciona problema na vida. Lembra que o texto vai dizer numa ordem que quando estiveres orando, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém lá, vai lá e perdoe. Se a gente não perdoa, a nossa oração ela perde o efeito. Como que a gente vai conversar com Deus tendo o coração fechado desse jeito? O que Ele vai conseguir nos ensinar quando a gente está petrificado? Precisamos perdoar e precisamos de uma vida de oração. Crente que quer produzir para Deus, se preocupe em perdoar, se preocupe em passar tempo de oração com Deus. Quando foi a última vez, aos casais que estão aqui, tanto casados quanto aqueles que pretendem se casar, quando foi a última vez que você parou tudo simplesmente para orar pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua namorada, pelo seu namorado, para orarem juntos, para um completar a oração do outro? Você tem ensinado os seus filhos a orar? Você ora com seus filhos? Filhos, vocês oram com seus pais? Está entendendo? Se tem uma coisa, eu quero que você entenda o seguinte: todos nós aqui estamos muito parecidos com a figueira. A gente parece, mas não é. Canta bonita que eu vou para onde? Lembra o seguinte: só tem dois caminhos. Se você não está indo para o céu, meu amigo, a gente só parece, não perdoa, não ora. E fé em Deus, tem de fé em Deus. O pessoal pensa que ter fé em Deus é pensamento positivo, é aquela fezinha, sabe, da loteria? Não, eu vou fazer uma fezinha. Ter fé na fé, tem gente que tem fé na fé. Tiago ele pergunta o seguinte, lá no seu livro, no final: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. E tem gente aí que nem tremendo mais está. Qual é a diferença porque fé é crer, correto? Qual é a diferença do crer do cristão para o crer do demônio? Que Tiago falou, até os demônios creem. Porque você acredita, você crê que Deus
Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente? Sim? Você crê que Deus é Salvador? Você crê que Deus é Criador? Você crê que Deus é eterno? Os demônios também creem. Sabe qual é a grande diferença? Submeter-se. Submeter-se. Meus irmãos, vivermos uma vida de fé não é simples. É balela esse negócio que o pessoal fala que é fácil ter fé. Não é. Primeiro que é um dom de Deus. Só que quando nós recebemos esse dom, nós não vamos mais viver as nossas vontades. Nós vamos viver a vontade de Deus. E se você quer produzir fruto verdadeiro para o Senhor, para o reino, não ser uma figueira maldita, você tem que perdoar, você tem que ter uma vida de oração, e você precisa crer em Deus, colocando a sua vida completamente nas mãos dele. Ele precisou fazer isso comigo, para eu ver que eu não estava nas mãos dele, e a partir dali eu tive que me colocar. Não tinha mais outras opções. Eu não sei o momento que você está vivendo, eu não faço ideia, mas eu imagino que como você vive nesse mundo que eu vivo, você enfrenta as suas lutas, e a sua fé é provada todos os dias. Reginaldo, você viu Jesus em algum momento falando assim: ó, monte, erga-se, se lance no mar? Jesus fez isso? E qual é a finalidade disso? Para quê? Nem tem isso acontecendo na Bíblia. Aqui, essa linguagem, ela também, lógico, Deus, Ele é onipotente, tudo posso naquele que me fortalece, mas esse monte aqui é aquele que está te impedindo de ser verdadeiramente um filho de Deus, de produzir verdadeiramente frutos para o Senhor. E qual é o monte que nesta noite você precisa orar com fé, pedindo que Deus remova esse monte, esse obstáculo, essa barreira, e lance no mar, para que você tenha livre acesso à manutenção divina em sua vida? Meus irmãos queridos, está na hora de nós sairmos do parecer para de fato sermos. Não dá mais tempo de fácil conta, e isso é caminho de morte. Eu te convido nessa noite, eu gostaria, antes do Isaac cantar, de forma bem racional, fazer um convite para você. Aquele que quer viver verdadeiramente, ser verdadeiramente um adorador, um filho do Senhor, um representante de Deus nessa terra, que produza fruto para o seu reino, aquele que assim quer, se coloque de pé. Se coloque de pé, por favor. Não faça porque o que está do seu lado fez. É preciso ser uma postura racional. E eu vou estar em oração para que o Espírito do Senhor solidifique essa decisão que você tomou ao se pôr de pé. Você não está fazendo isso só em resposta ao que o pastor Rodrigo está dizendo. Você está se levantando perante o Senhor para dizer: eu quero ser um verdadeiro filho, eu quero produzir fruto de verdade, eu quero viver pela fé, eu quero ter uma vida de oração, eu quero perdoar, Pai, eu quero um coração perdoador batendo aqui. Que o Espírito do Senhor trabalhe no seu coração e fortaleça isso, e toque aqueles também que ainda, até que se colocaram de pé, mas não tomaram essa decisão de forma genuína. Eu estarei em oração. Isaac, que Deus te conduza. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação, entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita o coração
igual sua justiça, o seu perdão, de um modo misterioso, se fez homem, na sua graça tenho salvação. Deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor, na sua bondade, escolheu se revelar. E hoje nós podemos até cantar sobre o Deus que conhecemos. Conhecemos por meio da tua palavra, conhecemos por meio do nosso dia a dia, o Senhor atuando. Santo Deus, coloque em nossa vida o teu dom, que tenhamos fé, que possamos viver uma vida de oração, que possamos ter um coração perdoador e assim, Pai, não sermos apenas um rótulo que as pessoas, ao nos acessarem, tenham contato com Cristo, o conteúdo que está em nós. Por favor, Pai, que possamos produzir para o teu reino. Quantos estão aqui nessa noite, Senhor, que vieram lutando consigo mesmo, mas vieram e tiveram a oportunidade de ter contato com a tua palavra e podem sair daqui com uma decisão tomada de uma nova vida em ti.